Eu pergunto, como saber estimular as inteligências de forma que elas sejam potencializadas de forma equilibrada, ou seja, as 8 inteligências de forma equilibrada? Porque antes de tudo isso, você sabe me dizer quais são as funções cognitivas que fazem funcionar os componentes das inteligências? É uma boa pergunta também. Então, as inteligências elas podem ser estimuladas quando sabemos justamente quais são as suas funções cognitivas, para saber avaliar e melhorar o progresso de cada uma delas. Então, para isso, o responsável ele deve ser capaz de educar a criança a ser mais inteligente pelo aproveitamento da flexibilidade e autoplasticidade do aprendiz. Como assim? É como se você decifrasse o que está acontecendo na cabecinha da criança. Se há impulsividade, ansiedade, ou se o problema está na elaboração, ou seja, descobrir em que ponto a criança se encontra de forma desequilibrada. Exatamente, é como se fosse descobrir quais são as inteligências menos desenvolvidas de cada uma delas. Bom, um exemplo disso é quando quando ouvimos a nossa mãe dizendo, acho que cada um já passou por essa situação, não faça isso, porque... E a criança acaba fazendo e a mãe responde, eu disse, né? É a frase mais conhecida, boca de mãe tem poder, tudo que ela fala acontece, não é mesmo? Então, na verdade, o que acontece? A mãe conhece seu filho e já decifra exatamente o que está na cabecinha dele e já prevê o que pode acontecer, ou seja, ela antecede as circunstâncias no intuito de evitar algum acidente. Então, é esse ponto que o responsável deve ter, é o feeling de antecipar o comportamento da criança para ajudá-la no seu desenvolvimento de aprendizagem nas suas 8 inteligências, já que o Carner diz que todo mundo tem essas 8 inteligências, né? Então, esse é um método, né, do psicólogo Feuerstein, que capacita o responsável a aplicar essa mobilidade da inteligência humana. Como? A partir de uma flexibilidade interna nas crianças, ou seja, nas funções cognitivas adequadas e controladas. Então, é o responsável que controla a criança para que ela possa ser capaz de lidar com as novas e rápidas mudanças na sociedade, na tecnologia, uma reflexão sobre o seu estudo. Um exemplo prático que estamos vivenciando agora é sobre o estudo remoto, a educação remota. Por exemplo, na educação infantil, a criança tem autonomia suficiente para ligar as ferramentas digitais, conectar com seu professor, né, pela tela. Então, essas ferramentas todas vai depender o quê? Do seu responsável. Então, é o responsável que guia o desenvolvimento de aprendizagem da criança. Exatamente. Acho que consegui esclarecer, né? Então, é esse como, né? Então, uma aprendizagem como se fosse... Também pode, o responsável vai ser responsável, meu Deus. O responsável ele vai ter que ser capaz de quê? De desenvolver uma aprendizagem metacognitiva na criança. Como assim? Quando fazemos as crianças mesmo, a gente percebe isso muito, né, atualmente, as crianças estão muito questionadoras, quase isso. É quando fazemos as crianças aprenderem a aprender. E o que isso quer dizer? O que isso significa? É incentivar a criança a pensar sobre as próprias ações de forma questionadora, buscando uma autorregulação de sua aprendizagem em busca de respostas sobre todos os aspectos possíveis, tentando descobrir o que, quando, porquê, onde, como, algo assim. E esse método estimula a criança de forma investigativa e reflexiva sobre os conteúdos e as opiniões prós e contras dos argumentos apresentados pelos colegas, pelos professores, tá? É como se fosse um método socrático. Questionar.